a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele não veio. E agora, Salitarce Russo? O que fazer? E ele foi impressionado. E muitos, e agora? Mas aí eles já formaram a doutrina. Disseram, não, Jesus, ele não voltou fisicamente. Ele foi entronizado lá no céu. Mas isso é um engano muito grande, meu irmão. Porque eu quero mostrar para você que Jesus já dominava esse mundo espiritual desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento. E nos seus 3 anos e meio, final do seu ministério aqui na terra, eu quero mostrar para você que ele já tinha um domínio. E quando você chega em Marcos capítulo 5, e diz assim, chegando à outra margem do mar, da província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Jesus já dominava. Não é um homem que vem agora e coloca uma doutrina que quer dizer que Jesus começou a reinar em 1914. Ele se enganou com isso, meu irmão. E há muitos que acreditam nessa coisa, desse ensinamento que não tem lógica, não combina com a palavra. Veja que Jesus aqui, em sua caminhada nos 3 anos e meio, ele já dominava o mundo espiritual. E esse gadareno veio ao encontro dele. E ele libertou. E aqueles demônios, você vai caminhando. Já disseram, já vieste nos atormentar antes do tempo. Por quê? Porque Jesus já dominava. Ele não começou a reinar em 1914, como muitos pensam. Isso é um alerta para aqueles que são sinceros. Veja, dentro das 7 eras da igreja, ele está caminhando dentro das 7 eras da igreja, dentro dos 7 cartiçais. Ele não começa a reinar em 1914. Isso é um grande engano mesmo. Homens que não têm revelação da palavra. E além de se enganar, enganam a muitos que estão caminhando, seguindo a sua mensagem. Ah, que decepção, meu irmão, para muitos. E aí, segundo, muitos daqueles anciões que passaram muito tempo nas TJ de Jeová, hoje estão saindo e estão denunciando esses erros graves de ensinamentos. E aí, quando Salitarce Russo morre, Rutherford tomou a liderança desse grupo religioso e fez a mesma previsão. Disse que Jesus voltaria em 1925. Mas isso é uma loucura, meu irmão. Jesus disse o dia e a hora, porque ele não quis dizer o dia e a hora. Mas veja que ele disse, assim como foi nos dias de Noé. Sim, nós estamos esperando, porque os sinais já estão aí. Mas o Rutherford caiu na bobagem de prever a vinda de Cristo para 1914, 1925. E deu errado de novo. E agora? E aí já se forma, já tinha uma doutrina, que Jesus tinha começado a reinar em 1914, que não tem como segurar pelas escrituras. Aí Rutherford agora, em 1925, se enganou de novo. E aí quando foi em 1930, segundo aqueles que estão denunciando, já se cria uma nova doutrina, que só quem pode tomar ceia é os 144 mil, porque eles vão para o céu. Aqueles que não vão tomar ceia vão ficar na terra. Isso é um engano, porque você não pode me provar esses 144 mil no céu. João vê ele lá no Monte Sião, de lá de Jerusalém.
Porque eles não fazem parte daquela multidão de Apocalipse 7 e 9. Eles fazem parte dos 144 mil. Vamos ver isso aqui. Os 144 mil não são de todas as nações, como eles estão pregando. Agora, isso aqui é um alerta para os que são sinceros. Porque há muitos que vão tampar os ouvidos e vão continuar em suas ignorâncias, pregando coisas que não pode segurar com as escrituras. E isso é um engano, meu irmão. E isso faz de você um anticristo, porque você está pregando coisas que é contra a palavra. Mas veja aqui, Apocalipse 7,4 diz assim: e ouvi o número dos assinalados, que era 144 mil, assinalado de toda a tribo dos filhos de Israel. Israel é judeu, porque Deus cegou esse povo. Você encontra isso, pode pegar lá, Romanos capítulo 11, Paulo está falando que eles foram cegados para que a oportunidade a nós, gentil, viesse a salvação. E Jesus falou deles, que eles ouçam com o ouvido e não se convertam, veja e não enxergue, porque havia uma profecia sobre eles, e eles foram cegados. Mas quando João vê o sexto selo sendo aberto, Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 9, 10, 11, ele vê aquelas almas que foram mortos por Hitler, Mussolini, os ditadores, já foram mortos para mais de 6 milhões de judeus. E aí a Bíblia diz que Deus deu vestes brancas a ele, porque Deus cegou a ele para um propósito. Mas eles terão a oportunidade, quando, dentro da grande tribulação, os 3 anos e meio final, eles serão assinalados 144 mil, formando a igreja judaica. Os 2 profetas de Apocalipse 11 estarão em Israel, convertendo os 144 mil, que eles também vão ser mortos pela besta. O Deus que estará nesse tempo dominando o mundo. Mas o Rutherford, e aí segundo alguns anciãos que saíram lá de dentro, muitos não aceitaram esse ensinamento, e já houve uma divisão lá dentro. Porque aqueles que não iam tomar ceia, que tomam ceia, que eles dizem que são os 144 mil, é o que vão subir para o céu. E aqueles que não fazem parte da ceia, é os que vão ficar na terra. Eles não têm como mostrar isso. Agora eu vou mostrar para você que toda a igreja deve tomar ceia. Porque na verdade, Sala e Tarso Russo acreditavam no arrebatamento. Eles acreditavam. E o arrebatamento é verdadeiro. O que é que Jesus ensina em João 14, versículo 1 ao 6, mais ou menos? Vamos ver isso aqui? Apocalipse, aliás, João capítulo 14, Jesus diz assim: eu vou vos preparar lugar. 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Mas vou preparar lugar. E quando eu preparar, eu voltarei. E levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Mas é verdade. Ele acreditava. Só que ele preveu a vinda de Cristo. E você não pode prever a vinda de Cristo, porque você se engana nisso aí. Jesus não quis deixar nem dia e nem hora. Ele deixou os sinais para que nós se preparasse para esse momento. Mas o arrebatamento, ele existe? Existe, meu irmão.
Ele existe sim. E aí você vai, quando você chega em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo está falando sobre o arrebatamento. Ele existe, existe sim. Vamos ver isso aqui? E Saulo de Tarso acreditava no arrebatamento. Mas o erro dele foi prever a vinda de Cristo. E aí, para tampar o sol com a peneira, já teve que criar uma doutrina errada. Que Jesus não voltou não. Ele foi só entronizado. Aonde Jesus disse, quando ele morre e ressuscita, ele diz: todo poder foi me dado no céu e na terra. Todo. Mas antes disso, se você abrir em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 17, ele está dando um poder aos discípulos. Quando ele manda de 2 em 2, não é assim? Quando ele manda de 2 em 2, ele diz assim: vai, eu dou poder para que expulse demônio, pise em escorpião, e nenhum poder do mal terá dano sobre você. Ele já tinha um domínio. Não é que ele tem esse domínio em 1914, não. Isso é um engano, meu irmão. Mas isso aqui é um alerta para aqueles que são sinceros. Mas veja que Paulo ensina que o arrebatamento ele existe. Pega aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, ele diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão em corpo incorruptível e nós seremos transformados. Olha, o arrebatamento ele vai existir sim, que é a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que o mundo espera. Não pode ser só para 144 mil, meu irmão. Aonde quando você abre o Apocalipse 7 e 9, aquele ancião está vendo a grande multidão vindo. E ele diz assim: da onde vem, Senhor, essa multidão? Eles disseram: vieram da grande tribulação. Vieram. Muitos vão ser mortos na grande tribulação, mas a igreja ela sobe antes. A igreja ela não passa, mas ela subirá antes. Porque a grande multidão são de todas as nações, povos e línguas. Mas aí você vai ver que Paulo está ensinando o quê? No momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. E onde é que nós estamos? Estamos na última trombeta, na sétima era da igreja, na sétima trombeta, aonde Apocalipse 10:7 diz assim: e na voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, todo o mistério de Deus será revelado. Então, o mensageiro de Deus veio e revelou esse grandes enganos e erros doutrinários, não só das TJ de Jeová, mas de muitas congregações, de muitas religiões. Ele nos posicionou naquilo que é correto. Vamos para a 1 Tessalonicenses? O arrebatamento existirá? Vai existir sim. Vai acontecer? Vai. Mas para quem? Para aqueles que estão esperando, para aqueles que têm uma comunhão com o Senhor. E Paulo está ensinando aqui em 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 15. Não quero, porém, irmão, que sejais ignorantes acerca do que já dorme, porque não entristeçai os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que dormem em Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, e nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos o que dorme, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus,
e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Haverá o arrebatamento? Sim. Para quantos? Para 144 mil não, meu irmão. E aí o Rutherford, em 1930, já se criou uma divisão lá dentro. E aí começaram a criar muitas doutrinas que não se encaixam de acordo com a palavra. Porque agora eles criaram uma doutrina que só quem pode tomar ceia é os 144 mil. Eles se enganaram. E eu vou mostrar para você. Você pegue João capítulo 6, vamos lá? João capítulo 6, a partir do versículo 52 em diante. João capítulo 6, veja que Jesus está pregando para uma multidão. Isso aqui não é para um grupo privado, não. Porque o próprio Judas Iscariote, o qual ele ia trair, ele não proibiu de tomar ceia. E eles têm um grande engano no meio deles. Que ele disse que Jesus fez a Páscoa, não fez a ceia. Mas eles estão enganados, Jesus fez a ceia. E ele até molhou o pão molhado e deu para Judas, o traidor. Ele disse, toma, vai fazer depressa o que tem que fazer. Jesus não proibiu nem o próprio Judas tomar da ceia. Como é que eu posso dizer, não, você não pode tomar ceia? A ignorância dizer que não, só quem vai tomar ceia é quem vai para o céu. Porque na verdade, aqui olha, se você pegar João capítulo 6, ele está com sermão público, que até os fariseus ignoraram a ele. Versículo 52, para não tomar muito tempo. Disputava, pois, o judeu entre si, dizendo, como pode dar este homem a sua carne? Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beber o seu sangue, não terei vida em vós mesmos. Ele está pregando para uma multidão, não é para um grupo isolado. É aqueles que podiam ouvir, de toda a parte do mundo que estava aqui incluída. Todos deve participar da ceia. Agora você não pode tomar indignamente. E o que é tomar indignamente? É quando você fuma, bebe, joga, rouba, adultera, mente. Você não pode participar da ceia, não. Porque a ceia é uma comunhão. É uma comunhão íntima entre Cristo e a igreja. Veja o que é que ele está dizendo, olha. Aquele que come, aquele que comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terei vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quem? Não é 144 mil, não é? Quem quiser participar. E eu ressuscitarei no último dia. Porque assim é uma comunhão entre Cristo e sua igreja. Sua igreja, o qual ele resgatou na cruz do Calvário. Isso é um alerta para você, meu irmão, que é uma TJ que é sincero, que quer sair desses erros doutrinários, que quer tomar uma posição ao lado da palavra. Como é que pode um homem vem e diz assim, Deus hoje não cura mais, a cura foi só para os dias dos apóstolos? Isso é uma ignorância de tamanho imensa, meu irmão. Veja que Marcos capítulo 15, se não é assim, vamos ver Marcos capítulo 16. Como é que pode um homem dizer assim, não, a cura ficou lá só para os apóstolos, Deus não pode mais fazer uma cura hoje? Isso é para seu povo, meu irmão. Veja Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante, e Jesus diz assim para os seus discípulos, e disse-lhe, ide por todo o mundo,
pregai a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, falarão novas línguas e pegarão na serpente. E se beberem alguma coisa mortífera, dano nenhum fará. E porá a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Aí você diz, ficou só para os dias dos apóstolos? Como? E aliás, nós somos o quê? Não somos discípulos, não? Não somos discípulos de Jesus, não? Ele disse, se me amardes, guardará os meus mandamentos, guardará os meus ensinamentos, guardará a minha palavra. Como é que vê um homem e diz hoje assim, não, a cura ficou só para os dias dos apóstolos, de lá para cá não? Peraí, meu. São das maiores ignorâncias que o homem pode ter em seus ensinamentos. É negar a cura de Deus para a sua igreja, para seu povo. E esses sinais seguirão os que crê. Agora, se vocês não crê, infelizmente, vocês estarão perdidos. E eu não estou só com isso aqui isolado, não. Vamos para João 14. No livro de João, veja só. Dizer que Deus, a cura ficou só para os apóstolos. Não, meu irmão. O senhor não pode fazer esse tipo de coisa. Você não pode privar Deus de abençoar seu povo, não. Mas aí veja, João 14, 12, ele diz assim, 14, 12, ele diz assim, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maior do que estas, porque eu vou para o Pai. Qual é as obras maiores do que essa? Ele expulsou demônios, curou enfermos, ressuscitou mortos. E ele disse, vocês farão obra maior do que essa. E ele mandou 9 dons sobre a igreja. Está lá, 1 Coríntios capítulo 12. 9 dons. O dom de língua, o dom de profecia, o dom de expulsar demônio, o dom de ressuscitar morto. 9 dons foi determinado para a igreja. Para a igreja fazer coisas maiores ainda. E a igreja continua fazendo. E tem coisas que são extraordinárias, que Ele é quem faz, não é nós, é Ele. Não é nós fazer, é Ele. Que o homem não pode nada. Os apóstolos não faziam nada se Ele não tivesse na vida dos apóstolos. Agora dizer que isso aqui ficou só para os apóstolos, vocês caíram da graça mesmo. Não tem mais graça para você. Se vocês continuam com esses erros doutrinários. Quer mais? Bora para Tiago capítulo 5. Vamos para Tiago capítulo 5. Que a cura, os dons, é para a igreja. A cura e os dons são para a igreja mesmo. Agora são para aqueles que crê. Não é para aqueles que não crê. São para aqueles que crê. Amém? São para aqueles que crê. Veja Tiago capítulo 5, a partir do versículo 14, diz assim: está alguém doente entre vós? Chame o presbítero, chame o pastor, chame o diácono e ore sobre ele, ungindo-o com azeite, e em nome do Senhor, não é no meu nome, é em nome do Senhor Jesus, e em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados.
Isso aqui é para a igreja. Agora isso aqui é para aqueles que creem. Se vocês não podem mais crer na palavra do Se vocês não podem mais crer na palavra do Senhor, infelizmente, se vocês não podem, não estão mais crendo. Agora dizer que isso aqui ficou para os dias dos apóstolos, é um dos maiores enganos que vocês podem pregar, meu irmão. Agora isso aqui é um alerta para aqueles que são sinceros. Não são para todos, porque muitos não vão aceitar isso. Muitos vão continuar da mesma maneira. Mas Deus está alertando o seu povo. Isso aqui é um alerta aos TJ de Jeová, aqueles que são sinceros. E eles têm muitas previsões e muitas doutrinas que não se encaixam com as escrituras mesmo. Há muitas. Porque dizer que os 144 mil são de todas as nações, aonde a Bíblia vem e diz que os 144 mil são das 12 tribos dos filhos de Israel. E eu peço para muito mostrar, e eles não podem mostrar. Porque não existe, meu irmão, tal coisa. E aí, muitos estão enganados. E muitos estão lá presos. E não podem se libertar. Infelizmente. Agora, quando você pega Apocalipse 7, e lá no Velho Testamento, só houve uma mudança de 2 tribos. Porque aqui no Novo Testamento, no Apocalipse, aparece Dan e Efraim, formando as 12 tribos, formando os 144 mil. Mas isso aqui são alerta para aqueles que são sinceros. Para aqueles que são sinceros. Mas há muitos erros. Há muitos erros. Por exemplo, eles não acreditam que a igreja pode dizimar o Senhor, pode devolver seus dízimos. E eu posso te mostrar que os dízimos não é lei. O dízimo é graça. E o primeiro homem que pagou dízimo na Bíblia se chamou o pai da fé, Abraão, o nosso pai da fé. Ele pagou dízimo. Foi o primeiro homem que pagou dízimo antes da lei. É um tipo. Você encontra isso lá no livro de Gênesis. Mais ou menos, eu acredito que é capítulo 14. Quando Melquisedeque desce naquele ofício, Deus descendo no ofício sacerdotal ali em Melquisedeque, e Abraão devolve para Deus, dá para Deus, primeiro homem, veja aqui, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho a Abraão. E era sacerdócio do Deus Altíssimo, e o abençoou e disse: bendito seja o Deus, possuidor do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe dízimo de tudo quanto, de tudo. Abraão devolveu a ele, primeiro homem que pagou dízimo, primeiro. E hoje vem uma religião e diz: você não precisa mais de pagar dízimo, você precisa dar só donativo. Ó, meu irmão, se Deus ele instituiu para que seus sacerdotes sobrevivessem, como é que eu posso vir e dizer: não, você não pode mais fazer isso? Agora, claro, que os dízimos do Senhor tem que ser para uma finalidade. Não é você fazer como os sacerdotes faziam, como Malaquias vem e Deus repreende. Quando você pega Malaquias, capítulo 1, Deus está aborrecido com os sacerdotes, porque não estava mais fazendo como Deus mandava, porque ele estava dando ovelha cego, manco,
aleijado. E até Deus pergunta para ele: você dá isso para teu governador? Não dá não, né? Mas para mim você vai dar. Então, há muitos que não são sinceros, não têm a mesma fé de Abraão e fica questionando sobre isto. Mas veja só, que o nosso Pai da fé, porque tem coisas que tem que vir por fé, não é os meus pensamentos, não é o arrazoar, não, tem que vir por fé, porque Abraão agiu por fé. Quando Deus pediu seu filho, Abraão não mediu distância não, pegou o menino, as coisas, lenha, e subiu para sacrificar. Não, Abraão não questionou a Deus, como muitos querem questionar a Deus hoje. Aí vem uma religiãozinha e diz assim, não se paga mais dízimo hoje. Mas veja, que o nosso pai foi o primeiro, o nosso pai da fé, foi o primeiro que pagou os dízimos ao Senhor. Quando você chega em Ageu capítulo 1, Deus está novamente falando para aqueles que são sinceros, viu? Ageu, capítulo 1. Vamos ver isso aqui. Eu já preguei muito isso e eu gosto muito dessa escritura. Agora eu quero falar para aqueles que são sinceros, porque há muitos que não são mais sinceros. Mesmo assim, não é só num salão, não. Dentro das igrejas também há muitos que não são sinceros mais com Deus. Não tem mais seu coração voltado para a palavra. Mas eu quero ler isso aqui, Ageu capítulo 1, a partir do versículo 5, acredito que seja. Ageu capítulo 1, a partir do versículo 5, ele diz mesmo assim. Ageu capítulo 1, a partir do versículo 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações nos seus próprios caminhos. Eu estou falando aqui de dízimo, porque eles dizem que não precisa mais pagar dízimo. Mas Deus, como é que Deus vai sustentar? Como é que Deus ia sustentar os seus sacerdotes? Que no Antigo Testamento era 12 tribos, mas uma Deus escolheu para o sacerdócio. E aí as 11 tribos dizimavam, ou trazia seu dízimo para a tribo sacerdotal, para mantimento deles. E muitos, até as viúvas, os órfãos, também eram beneficiados com isso. Porque os dízimos é para isso, é para benefício do povo de Deus. Não é para um sacerdócio só, um sacerdote, ou um pastor até mesmo, receber todos os dízimos, e aí trocar de carro todo ano, comprar apartamento em beira de praia. Não. Isso aí ele pode estar usando o dízimo do Senhor indignamente. Não, isso é para mantimento da casa do Senhor. Para quando um membro do corpo de Cristo necessitar, as portas estão abertas para ele. Não era para que haja mantimento em minha casa? Não é assim? A palavra diz assim, para que haja mantimento em minha casa. Para quê? Para que outros sejam beneficiados. Mas vamos continuar, Ageu capítulo 1, versículo 5. Semeai muitos, semeais muito e recolhei poucos. Comais e não fartai, bebeis, mas não só saciai, vestir, mas a ninguém o aquece, e o que recebe o salário, recebe salário no saco furado. Porque muitas vezes, porque o dízimo é a primícia, não tem nem coragem de devolver para Deus, a primícia, a sua 10ª parte, aquilo que Jacó fez, quando voltava lá, quando ia para a casa de Labão, ele fez um voto, e se você pegar, de onde veio Jacó? Ele era o que de Abraão? Hein? Olha lá no coração, o que era que Jacó era de Abraão?
Ah, tá vendo aí? Se é a linhagem de Abraão. Veja, ele se lembrou, Senhor, se tu for comigo e me abençoarem, eu darei de tudo a 10ª parte ao Senhor. Eu te darei o dízimo de tudo. Olha o voto de Jacó. Agora você vê pessoas, muitas vezes, complicadas e com dificuldade para devolver aquilo que Deus dá para ele. E vê uma religiãozinha e diz assim, não precisa mais dar dízimo hoje não. Olha, e o que recebe o salário, olha. E por você não cumprir a palavra, muitas vezes você fica até sem fé de oração. A sua intimidade com Deus começa a se apagar, como muitos estão hoje. Eu já vi muito isso. De pessoas ter dificuldade de devolver o dízimo ao Senhor, mas ter que comprar remédio para filhos. Porque ele não tem a ousadia de entrar nesse mundo espiritual. Mas não é assim? É dessa forma. Veja o que Paulo escreve aqui, 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13. Eu estou falando isso aqui para aqueles que são sinceros. Porque há muitos que não vão nem ouvir essas coisas. Não sabeis, capítulo 9, versículo 13. Não sabeis o que administra, o que é sagrado, coma do que é do tempo. E os que de contínuo estão junto ao altar, participe do altar. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que viva do evangelho. E como é que ele vai viver do evangelho? Malaquias 3, vamos ver isso aqui? Como é aqueles que a ministra do altar vai receber alguma coisa? Vamos ver aqui? Vamos para o hino nacional dos cristãos. Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 8, eu acredito que seja. Isso é bom. Eu estou falando isso aqui para os que são sinceros. E são filhos de Abraão. Não é para aqueles que estão questionando a Deus, não. Eu estou falando isso aqui porque isso aqui é um alerta, STJ de Jeová. E você vai ver que Deus está te mostrando a realidade, não é assim? E ele diz assim: trazeis, ó o versículo 10. Eu quero só pegar isso aqui porque o meu tempo já vai se esgotando. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos adivinha a maior abstência. E por causa disso eu vou repreender o quê? Os espíritos errados, os devoradores. Por quê? Quando você dá de coração, Deus só tem a te abençoar, meu irmão. Agora, se você quiser ficar preso a um sistema, a uma religião, porque se eu fosse falar aqui de erros doutrinários, não existe um dos erros maiores, que se você pegar a era apostólica, você tem Mateus 28, 19. Jesus disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando você chega em Atos dos Apóstolos, os apóstolos estão cumprindo a ordem que Jesus deu em São Mateus 28, 19. Porque quando você pega Lucas, capítulo 24,
a partir do versículo 45, ele está abrindo a mente dos discípulos para compreender as Escrituras. E aí, quando você chega em Atos dos Apóstolos, Atos 2:37, 8:16, 10:47 e Atos 19:5, os apóstolos estão batizando em nome de Jesus Cristo. Mas se você pegar as TJ de Jeová, elas não têm o batismo em nome de Jesus Cristo. E você diz, está errado, irmão? Tá. Porque ninguém na Bíblia foi batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Não. Eles estão batizando. É um erro grave, meu irmão. Porque quando Jesus abre o entendimento dos discípulos, em Lucas 24:45, ele diz assim, assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse, e que em seu nome se pregasse a remissão dos pecados em todas as nações, em seu nome. Em todas as nações, começando por Jerusalém. O que é que vai acontecer ali? É que quando o Espírito Santo desce em Atos capítulo 2, que 13.000 almas se convertem e perguntam, o que faremos, varão e irmão? Aí o que é que Pedro vai fazer? Pedro vai cumprir a ordem de São Mateus 28:19. Porque para eles foram revelados que o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Encaixou a coisa. Agora, quando você, viu, ancião, quando você só batiza as pessoas usando os títulos, você está errado. Porque qual é o maior nome? Aonde é que os nossos pecados, qual é o nome que os nossos pecados são perdoados? Você diz através do nome de Jesus Cristo. Qual é o nome que nós pode orar para que a cura venha? Através do nome de Jesus Cristo. Em que nome as nossas almas são redimidas? Através do nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 4, 11 e 12, Pedro disse, nem no céu e nem na terra não há outro nome pelo qual seja dado aos homens para a salvação, a não ser através do nome de Jesus Cristo. Então, quando você, ancião, batiza nos títulos, é um erro muito grave. Na verdade, os pecados das pessoas continuam sobre ela, porque não foi invocado o nome de Jesus Cristo. Veja, se não é isso, pegue Romanos capítulo 6, veja o que Paulo está dizendo. Romanos, eu citei Atos capítulo 2, porque o que eu estou citando, eu citei Atos capítulo 2, Atos capítulo 8, Atos capítulo 10, Atos capítulo 19, versículo 5. E você pegar Romanos capítulo 6. O batismo não é dos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum apóstolo fez isso. Eles cumpriram a ordem de São Mateus, porque o cumprimento da ordem de São Mateus está em Atos dos Apóstolos. E qual é o nome que ele estava pedindo? E de batizar não é nos nome, é em nome, é singular. Em nome, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o nome? Senhor Jesus Cristo. É simples para quem? Para quem recebeu a revelação do sétimo anjo, a revelação do profeta Elias, a restauração de todas as coisas. Mas veja Romanos 6, que meu tempo já se esgotou. Estou terminando. Ele diz assim, versículo 1, que diremos, pois, permanecemos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para os pecados, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos, nós também seremos. Como? Porque nós somos batizados nele. Nós somos representados em Cristo.
quando ele vier, ele não vai nos esquecer na sepultura, não. Porque nós temos o nome dele. Agora que se você tem um batismo nos títulos, eu não vou dizer que você está perdido para não estar lhe julgando. Porque eu já estaria aqui como juiz. E eu não quero estar como juiz. Mas eu quero só finalizar agora. Eu quero dizer para você que isso aqui é um alerta, meus irmãos. Vou chamar de irmão, vou respeitá-los. Das TJ de Jeová. Que é a previsão de 1914. A previsão de 1925. Foi um desastre. E aí já se criou várias doutrinas. Isso aí está cheio de redes sociais aí. Se você quiser acompanhar mais coisas, os anciãos que saíram lá de dentro, está cheio de coisa. Eu estou só pegando 1% daquilo que eles estão denunciando. Para meus irmãos aqui da região, para aqueles que são sinceros, você deveria estar participando da Santa Ceia do Senhor. Porque aqueles que não participar da Santa Ceia, Jesus não vai reconhecer. Você precisa ser batizado em nome de Jesus Cristo, porque se você não for batizado em nome de Jesus Cristo, nem seus pecados são perdoados. E tem muitas coisas, meu irmão, mas eu quero finalizar aqui, orando por você, Pai, no nome de Jesus Cristo, que essas simples palavras, Senhor, que eu trouxe nessa tarde, possa servir de efeito no coração, na vida, de muitos daqueles que hão de me assistir, Pai. Que o Senhor abençoe aonde a minha voz possa entrar. No nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Amém.